do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, Deus abençoe a sua vida. Aqui é seu irmão em Cristo, pastor Claudimir Santos Novaes. Meus queridos e amados irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de um assunto muito importante. Por quê? Porque nós sabemos que tudo há um aprendizado. Tudo há um aprendizado. Tudo nós devemos entender, compreender, aprender, para que o nome do Senhor Jesus ele venha a ser glorificado, tanto na minha vida como na tua vida, na vida de nós todos, porque nós somos um ser que vivemos neste mundo e nós temos um objetivo. Deus deu um objetivo para cada um de nós. Então que nós possamos entender qual seja a vontade do Criador. Porque os irmãos, para entender, quando nós falamos Deus, nós estamos falando daquele que criou, eu e você. Quando nós falamos de Deus, falamos de uma autoridade máxima, falamos de um ser supremo. Ele está acima dos deuses, está acima de tudo. Ele está acima de todas as coisas. Se nós observarmos dessa forma, nós vamos entender que a teologia, ela nos ensina a respeito do Criador. Ela nos ensina que Deus é sobre todas as coisas. Quando Deus falou para Moisés, para que o povo de Israel fosse libertado das mãos de Faraó, Moisés perguntou para Deus: eles não vão crer em mim. Se ele me perguntar, eu vou falar o que para eles? Aí o Senhor respondeu: fala para eles que eu sou te enviou. O eu sou te enviou. Então Deus é, antes de nós existirmos, Deus era. Então, Deus não é criatura. Ele não foi criado por ninguém. Ele auto se existiu. Pense nisso. Quando nós falamos de teologia, apresentamos a pessoa de Deus. Apresentamos a soberania, a grandeza, o poder, a excelência, a autoridade de Deus, os feitos que Ele fez. Quando nós falamos em Trindade, nós falamos de três pessoas. Quem essas três pessoas? Pai, Filho e Espírito Santo. Aí nós estamos falando da Trindade, que seria Deus, na pessoa da teologia, da doutrina de Deus, conhecer Deus. Agora nós falamos sobre a Trindade. A Trindade é quem? Pai, que é Deus, Filho, que é Jesus, e Espírito Santo. Agora vamos falar um pouquinho de Cristo, que é Jesus, Filho de Deus. Cristologia. Cristologia é o quê? Nada mais, nada menos do que nós conhecer a vida de Jesus Cristo, seu nascimento, aonde ele surgiu, aonde ele foi criado, como ele veio à terra. Isto que se chama Cristologia, a doutrina de Cristo, conhecendo a Cristo. Então, quando nós conhecemos a Cristo, quando nós entendemos o poder de Cristo, aí nós vamos entender sobre a Cristologia. Isto é, a respeito de Cristo, seu nascimento, sua criação e sua fortaleza. Sua fortaleza. Isto, Cristologia. E vários nomes dados a Cristo também. Porque quando nós falamos Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos falando sobre Deus, nós estamos falando sobre Jesus. Jesus já existia antes dele nascer como homem, porque antes
Ele era espírito. Antes ele vinha, mas não se manifestava que era ele. O que é essa palavra? Se manifestar e não dizer que é ele. Isso se chama teofania. O que é teofania? A pessoa se apresenta como um homem, abençoa a sua vida e vai embora. Mas não fala que era Jesus. Naquela época, Jesus se apresentava como se apresentou a Manoá, né? Como se apresentou para Jacó no Val de Jaboque, que quem só pode abençoar só é Deus. Então Jesus se apresentou, mas não falou que era ele. Jacó perguntou: quem é o Senhor? Né? O Senhor foi e abençoou ele. Só quem pode abençoar é Deus. Manoá perguntou: quem é o Senhor para me falar? Quando alguém perguntar. Aí ele falou assim: tu não está vendo que eu sou maravilhoso? Ah? Quem é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, se não é Jesus? Então isso se chama teofania. Teofania. Se apresentava, mas não falava que era ele. Então ele estava desde o princípio. Agora vamos falar da pessoa do Espírito Santo. Quando falamos da pessoa do Espírito Santo, estamos falando do ar que nós respiramos, da presença de Deus em nossas vidas. Nós não vemos Deus hoje, mas o Espírito de Deus, ele habita em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus nos dá sabedoria. O Espírito Santo de Deus, ele nos capacita-nos. O Espírito Santo de Deus, ele nos dá força, abre a nossa mente para entender a luz da palavra. Isso quem faz é o Espírito Santo. Renova nossas forças, renova nossas forças espiritual, é o Espírito Santo. Muitas vezes, quando nós estamos chateados, magoados, e muitas vezes até queremos perdoar alguém, até perdoamos, mas por dentro ainda existe alguma mágoa. Agora, quem opera em nós, limpando esta mágoa dentro do nosso coração, é o Espírito Santo. É o próprio Jesus que vem em forma de Espírito Santo e entra dentro do nosso coração, curando a ferida, limpando as mágoas dentro de nós. Observamos quando entramos dentro de uma reunião evangélica e alguém está ministrando uma mensagem, e quando nós observamos esta mensagem, quando nós observamos e ficamos ligados ali no culto, muitas vezes estamos carregados pesado, com ombros fardo bem pesado, aquela carga sobre nossas vidas. De repente a palavra vem e nós vamos sentindo mais leve. Sabe o que significa isso? Quando nós estamos dentro do templo de Deus, o Espírito Santo, ele age, ele vai agindo, tirando aquela carga que muitas vezes nos farda, nos deixa pesado, e a nossa alma, nosso corpo se sente carregado. O Espírito Santo, ele age com forma de libertação também. O Espírito Santo, ele age com forma de mudança de caráter do homem. O Espírito Santo, ele age com forma de mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de opiniões, né? Isso é o trabalho do Espírito Santo. Então nós falamos sobre a teologia de Deus, que é a doutrina de Deus, falamos sobre a cristologia e falamos sobre a doutrina do Espírito Santo. Agora, se você compreender as três pessoas que agem neste mundo, as três pessoas que simbolizam uma só, que são uma só, a Trindade, você vai entender que para nós vivemos e para nós realizarmos, ou para que nós possamos fazer que esta obra que Deus tenha na minha vida e na sua vida se cumpra,
entender o trabalhar dessas três pessoas que agem nas nossas vidas. Meus queridos e amados irmãos, nós sabemos também que existe os anjos, angiologia. O que é anjos? Anjos são seres criados, que Deus criou. Anjos servem muitas vezes para trabalho a serviço de Deus. Existe anjo Miguel, existe anjo Gabriel, existe serafins. Existem vários anjos que outrora ele vinha na terra, como em Sodoma e Gomorra, quem tirou Ló daquela cidade para que aquela cidade fosse destruída foi o anjo do Senhor. A Bíblia diz que Pedro estava preso na prisão, o anjo do Senhor foi lá na prisão. Então o anjo do Senhor ele trabalha dessa forma. Existem também anjos bons e anjos que trabalham para o mal também. Existem anjos maus. Mas como o pastor Claudemir existe a maldade? Sim. A Bíblia fala que no Êxodo, no seu capítulo 12, no seu versículo de número 1, Deus falou para Moisés, para que Moisés pegasse um cabrito de 1 ano e matasse e comesse, e distribuísse para aquela família. Cada família tinha que matar o cabrito também, fazer a mesma coisa, comer, e o sangue colocar nos umbrais das portas, porque à meia-noite havia o anjo destruidor. O anjo destruidor. Então existe o anjo bom e existe um anjo a serviço de Deus, que é o anjo mau. Esse anjo ia destruir todos os primogênitos da terra. Êxodo 12, no seu versículo 1 em diante, existia esse anjo mau. E se nós observarmos a serviço de Deus, esses anjos estão a pelejar pelas nossas vidas. Esses anjos estão, como um certo dia Eliseu estava cercado com carruagem de inimigo em volta dele para matar ele. E Geazi, que era o servo dele, que era o moço que andava com ele, disse: homem de Deus, Eliseu, nós vamos morrer, porque existe aí na frente uma carruagem de pessoas armadas para nos matar. Mas Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja os anjos, a carruagem de anjos, aleluia, que existe aqui nos guardando. Os anjos servem para guardar, os anjos servem para dar livramento, os anjos servem para trazer uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. Como Abraão, a Bíblia fala que antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Deus foi lá e mandou o anjo avisar para Abraão que a cidade ia ser destruída. Então há momentos que o anjo serve para vir nos alertar-nos. Anjo serve a serviço de Deus. Anjos a serviço de Cristo, a serviço do Senhor Jesus. Observando isso, nós observamos que nós falamos sobre Deus, a pessoa de Deus. Falamos sobre a pessoa de Cristo. Falamos sobre a pessoa do Espírito Santo. E agora falamos sobre os anjos. Então Deus tem Deus, tem Filho, tem Espírito Santo e tem anjo. Mas também na terra existe o homem, o profeta de Deus, a pessoa que Deus escolheu para pregoar a sua mensagem aqui na face da terra. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são pastores, profetas, ministros da palavra de Deus, pessoas que Deus incumbiu, levantou, capacitou, preparou para uma grande obra. Antepassado no Antigo Testamento nós vemos vários profetas, como Elias, homem de Deus que profetizou para não chover, pessoas que tinham autoridade de Deus, devido à situação do mundo que qual vivia, o povo ele tinha uma fé mais elevada do que nos dias de hoje. Os profetas daquela época eram profetas que olhavam para os ossos secos, como Ezequiel olhou para aqueles ossos secos e disse: osso seco, o Senhor te ordena, levanta-te. Os ossos secos se levantou e formou-se
um grande exército. Sabe o que é isso? Isto é poder de Deus. Isto é fé. Isto é uma pessoa como eu, como você, mas uma diferença: com a fé elevada, com a confiança maior em Deus. A situação daquela época e a manifestação que Deus manifestava naquela época, a fé daquele povo era uma fé maior do que uma fé de hoje. Tanto que as manifestações de Deus nos dias de hoje não são iguais daquela época, apesar que o mundo, a tecnologia, as mudanças de clima, as mudanças de temperatura, as mudanças de idade de pessoas, as mudanças de culturas, as mudanças de religiões, as mudanças da população, elas mudaram muito daquela época para a época de hoje. E observamos que a Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, a fé de muitos esfriaria. E nós vemos que a fé nos últimos tempos dos profetas, não dizendo que não existe homens de Deus, não dizendo que não existe profeta como existiu naquela época. Existe homens compromissados com Deus, existe homens que vivem pela obra, existe homem que vive somente a buscar a Deus. Eles rejeitaram, muitas vezes até algo ou alguma coisa que ele se sentisse que era maior para poder servir a Cristo. E assim ele se dedicar a sua vida completamente, permanente, em oração, em dedicação na palavra, em comunhão com o Espírito Santo, a mente 24 horas ligada com Deus. Essas pessoas, elas têm uma facilidade de comunicar-se com Deus e abrir a sua boca com uma confiança até maior do que aquela pessoa que não está 24 horas convivendo com Deus. Isso se chama profeta, isso se chama pessoas que Deus separou para fazer a sua obra. Se chama homens. Esses homens também, eles são trips, ou seja, eles são 3 pessoas, cada homem. Esses homens, eles têm espírito, eles têm carne e têm alma. Repete comigo. Trips, homem, carne, homem, alma e espírito. Essas 3. Quando nós falamos do ser humano, falamos do homem carnal. Quando falamos do homem carnal é diferente do homem espiritual. O homem carnal, nessa terra, ele vive na sua carnalidade. Ou seja, trabalha, come, veste. Isto é carnalidade. Carnalidade não quer dizer pecado. Carnalidade quer dizer na sua vida carnal, na sua vida material. Ele vive na sua vida material. Porque no mundo que nós vivemos, nós temos que ter essa amplitude ou essa clareza de poder entender que nós fomos chamados por Deus, como o próprio Jesus, o Filho, veio neste mundo como homem. E como homem, ele sentiu fome. Mas como Deus, ele alimentou multidões. Como homem, ele chorou. Mas como Deus, ele enxugou lágrimas de muita gente. Como homem, ele sentiu tristeza. Mas como Deus, ele consolou multidões. Como homem, ele sentiu fome. Mas como Deus, ele deu alimentar a multidões. Como homem, ele sentiu fraqueza. Mas como Deus, ele é a fortaleza. Como homem, ele morreu, mas como Deus, ele ressuscitou. Aleluia. Então, observando desta forma, Deus também como homem, ele viveu as suas partes de carnalidade, as suas partes de ser uma pessoa carnal. Mas como Deus, ele mostrou a espiritualidade, a comunhão